Pode ser uma boa ideia, né? Pra gente ver um pouco da megalomania dele, né? Pode ser uma boa Como disse o ideia. Pedro. Então, parece que não tem nada de novo, mas você veja bem, essa ideia que a gente está chegando nela aí mais perto, cada vez mais, chamada autoimagem, se a autoimagem é muito, muito particular, né? Muito privada, né? Boa noite, Clarice. A autoimagem seria aquilo de mais privado e inacessível a quem está de fora, né? Até essa famosa autoimagem, a conquista dessa autoimagem, a gente vê o garotinho lá rodando o espelho, nem ele sabe que conquistou, né? Mas ele para de procurar. Tem horas que ele identifica. O vulto no espelho corresponde ao objeto físico, que é o corpo dele, né? Vê só que loucura que a gente vê sempre essa imagem aí. Eu vi desde que eu fiz psicologia em 2004. Tem um mês, nem uma semana, não, 20 anos, né? Não foi no primeiro semestre de 2004, mas foi daí a pouco, né? A gente fica tão mal acostumado de ser velho, tá? A gente fica tão habituado, né? É igual beber água, assim, você só vai saber que a água é necessária quando não tiver água nenhuma para beber mais, né? A gente fica tão dependente aqui da internet, por exemplo, que hoje, às 4 horas da tarde, uma torre aqui em Vitória deu um problema, a torre que hospeda as retransmissões da Claro, da TIM, da Vivo, todos perderam o sinal. Então, angústia, você quer falar, mandar uma mensagem, está tão habituado a clicar ali, sumiu. Então, quando a gente tem o ar que respira, a gente não questiona muito, né? Mas o garotinho, quando encontra essa imagem, e eu encontrei a minha, um dia na minha vida, lá com 1 ano de idade, né? Quando encontra essa imagem, é um momento mágico, porque tem uma consciência ali que surge, né? Que até então não tinha. E, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade enorme, porque tenta obrigar um autista não falante a falar uma palavra. Tenta ver se você consegue. Bate nele, deixa ele sem comer, tranca ele numa jaula, fica longe dele 1 mês. Você é a mãe dele, né? Ele só está acostumado com a mãe. Fica longe dele 1 mês, então. Mãe! Você sumiu! Tortura o garoto, enfia agulha na unha, como é que é? Agulha na pele dele, dá um tapa na cara. Tenta ver se você consegue fazer um autista que nunca disse uma palavra, falar uma palavra. Entanto, magicamente, o garoto disse pai. 8 anos depois de ter dito com 1 ano de idade. Aquilo ficou adormecido nele. E é um pai que, no caso, foi uma alucinação, né? Porque ele não viu o pai dele na frente e falou: Ô pai, mãe. Nem fala mãe. A mãe dele está o tempo todo com ele, mas ele nunca fala mãe, não. De qualquer maneira, a mãe se emocionou, né? Porque o garoto falou pai. E agora não para de falar mais. Você fala mais alguma palavra? Ele está fazendo os balbucios que fazia quando tinha menos de 1 ano. Os balbucios são tentativas de falar, né? Bebezinho, no período de 1 ano, ele fica fazendo o que o
de Lalang, né? Boa noite, Ellen. Então, o bebezinho fica nessa função de Lalang, Lalação, né? Blá, 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 blá. É o blá, 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 que ele fica ali com a mamãe, fazendo imitação, uma imitação barata, né? Imitação miserável, né? Mas é um bichinho curioso, né? A gente mostrou umas fotos aqui da vez passada do garotinho com olho aceso, né, em vários lugares, andando de cachorrinho, né? Andando igual cachorrinho na cama. Boa noite, Christian. Então, esse menino tinha curiosidade pelas imagens que ele via, ficava. Boa noite, Adelmo. Me atrasei um pouquinho porque eu fui falar com meu filho, dar boa noite a ele antes de eu entrar na aula, porque ele dorme cedo. Bom, agora ele sabe. Mas, assim, estou dizendo então, né? Como é que um garotinho que encontrou a imagem dele no espelho, a gente vê isso ali, os pais ficam rindo, né, quando vê aquilo. E a gente cria o hábito, né? Então, das coisas que estão na mão da gente, você só vai sentir falta do dedo da mão direita se você perder o dedo. Só quando você perde um dente que ele vai fazer falta, né? Então, como a gente está tão habituado a ver a cara no espelho, é muito comum também, quando morre alguém da família, falar assim, nossa, eu tinha que ter tirado mais tempo para falar com essa pessoa, né? Quer dizer, morreu, fudeu, aí você vai falar isso depois que morreu. Puxa vida, né? Eu tinha que aproveitar mais minha mãe, né? Minha mãe tinha história de minha família todinha. Boa noite, Ranusa. Através da minha mãe é que eu fiquei sabendo as histórias do meu pai, como é que ela conheceu meu pai. Tinha muita coisa que ela sabia. Morreu agora tem 3 anos, tá? Não vou saber mais nada. A história do surgimento do meu pai. Boa noite, Ranusa. Dos 18 anos para trás, ele mesmo nunca disse nada. Minha mãe sabia alguma coisa, né? Então tem muita coisa que você perde, que a gente perde e depois gostaria de saber, tá? O meu pai disse que gostaria de escrever um livro para contar como é que foi a história de sucesso dele com 8 filhos. Se tivesse escrito, né? Ia ter algumas mentiras, ia esconder a parte feia, né? Não ia dizer certas coisas, mas diria outras. O bom mesmo é quando alguém diz, né? Falar mais facilmente a parte feia, né? Boa noite, Cledimar. Obrigado por ter vindo. Estamos aqui numa disputa, Cledimar, muito séria, assim, que a ideia é a autoimagem é algo inacessível a qualquer pessoa de fora. Primeiro que é auto, né? É uma imagem privada, secreta. Quem é você quando ninguém está te vendo? Essa pergunta, né? Quando ninguém está te vendo, você é quem? Então, essa imagem secreta, a gente encontrou aqui numa carta da Lígia, que até hoje não foi publicada, né? Carta não, um conto, né? As Cartas. Esse conto tem a versão dele no livro, né? Mas a versão é modificada, ela adaptou, ela não fez o mesmo. As Cartas, Lígia Fagundes Telles, ilustração de Fernando Lemos. Se for procurar esse Fernando Lemos, quem ele era, não aparece em lugar nenhum, já morreu, né? As Cartas, é isso aqui, esse desenho, a ilustração, tá? O que a Lígia vai falar nesse conto é o tema que nós estamos buscando aqui, assim,
sempre tem novidade, né? A gente está encontrando novidade sempre, não para de esgotar nunca. Sempre tem algo novo. O novo agora que foi chocante ter descoberto, e quase não tem filosofia, reflexão, né? Vamos falar reflexão, que é melhor que filosofia. Nem na psicanálise gastaram um livro, né? Não tem nenhum seminário de Lacan, assim, de Freud, um texto de Freud, né? A autoimagem. O Lacan, eu encontrei procurando assim pelo Urbild, que é a imagem primitiva, procurando por esse nome, Urbild, e hoje é fácil procurar em PDF, né? Tem várias citações do Lacan da Urbild. Vou trazer aqui outra hora, né? Mas estou varrendo em cima dessa direção. Vou encontrar a Urbild, né? Que é a imagem arquetípica também, né? O arquétipo de imagem. Não no sentido de arquétipo do Jung, na mitologia grega, entre os Vedas, está na Índia, puta que pariu, não. O meu arquetípico, né? O arquétipo meu, primeira imagem que eu assumi como minha. Quando aquele garotinho não procura mais no espelho, é um instante mágico, que ele encontrou a imagem dele, né? Esse é o arquétipo, a imagem primeira. Ele viu no espelho e para de procurar. Aquela angústia, assim, do garotinho procurando, olhando. O adulto ri. O adulto ri porque ele não está na cabeça da criança, né? Imagina a angústia dela, procura e não acha. Você já procurou alguma coisa e não achou? Você vai atrás, não está atrás, está na frente, nem atrás. O que, que era aquilo que sumiu? Pensei que tinha um garotinho ali, não sabia que não era eu, era outro garoto. Meu amiguinho, né? Cadê meu amiguinho? Vou brincar com ele. Vai atrás do espelho, não acha. Olha o desespero, né? Já procurou alguém que morreu? Seu filho, né? Sumiu. Alguém que você goste muito, né? Você sabe onde foi parar, fulano? Saiu ontem, não chegou mais. Meu pai morreu assim. Saiu, não apareceu mais. Aí minha irmã apareceu na minha casa, num barraco de madeira. Estou esperando você lá em casa. Como eu estava fazendo um projeto de engenharia na prancheta, eu continuei fazendo. Aí o colega aqui, o único que sabia onde eu morava, num bairro aqui de periferia em Vitória, Santa Marta, uma favela, todo tamanho, um barraco de madeira. Aí ele voltou, ele que tinha levado minha irmã lá, porque ele sabia. Adelmo. A Rita nunca veio aqui, ela veio hoje te chamar para ir na sua casa, estão te esperando lá, sabe por quê? Seu pai morreu, foi encontrado morto. Ela não quis te falar, não. É para você ir para lá, rapaz. De jeito. Então, 1983, né? Tem 41 anos. Você vê só, alguém que você, né? Tem que ir lá procurar agora, né? Parar tudo, né? Eu não ia nem parar, não. Estamos esperando lá em casa? Ah, eu não. Tchau. Falou que era meu pai morto, né? Foi encontrado morto. Identificado no Instituto Médico Legal, foi atropelado. Bom, encontrar a imagem, então, desse garotinho de 1 ano, que ele procura e acaba achando. Depois disso, ele assume uma responsabilidade de todo tamanho, que ele fala mãe ou pai, né? Vê a mãe na frente e fala pela primeira vez, mãe. Aí ele inaugura o mundo. Esse menino que com 8 anos falou pela primeira vez pai, antes que chegassem os demais colegas, Cleidmar também, assim, se der um tapa na cara dele, se deixar ele sem comer, se trancar ele num quarto, se sumir da perna, ele não vai falar mãe nunca, nem pai. Não tem como torturar esse garoto. Fala, miserável, você está com 8 anos, fala alguma coisa, porra, seu merda. Tenta levar ele lá no exército, dá uma surra nele, deixa ele numa câmara fria. Me tira daqui! Ele não vai dizer isso nunca, né? Ele não obriga ele a falar pai, ele jamais falará mãe. Como é que consegue que espontaneamente ele diga? E agora não para mais de falar, diz a mãe dele. A Delma, de vez em quando, fala assim, pai, vai no espelho, se olha.
encontrou o corpo dele, né? Perdido. Então, esse milagre da autoimagem é inacessível. E como é que ele encontrou agora, ninguém sabe. A gente fez um teste de pintura até que ele se incomodou e foi procurar essa imagem no espelho, até olhar e viu que era ele. 8 anos. É grego, o que eu estou dizendo aqui é fácil de compreender, né? Mas é uma coisa que, assim, a gente não para pensar. Pode falar, eu posso falar isso para mim mesmo, porque eu vi no curso de psicologia de 2005 a 2008, 2009, quando terminei o curso, e depois na psicanálise. Quantas vezes eu vi esse que é o famoso estado do espelho, né? Dei aula disso, né? E eu falava sem saber o que estava dizendo, tá vendo? Eu nunca falei dessa maneira da autoimagem, no espelho. Uma conquista em que você começa o motor da linguagem, começa a movimentar o mundo ali, né? E quem não consegue isso não movimenta mundo nenhum, vai ficar o resto da vida mudo. Cadê os nossos cientistas que estão estudando o autismo, que não estão, eu não vejo ninguém falar isso. Tá? No instante em que a imagem encontra o corpo físico, essa relação, né, de objeto físico com o objeto imaginário, transforma a imagem em discurso. É daí para frente a imagem vai virar discurso. Transformou a imagem que ele viu, vai começar a produzir discurso. Isso aí. Como eu tenho a imagem de mim, as demais imagens que eu via antes da mamãe e do papai, com som, inclusive, então aquilo que eu escutei a vida inteira era mamãe, é como se ele tivesse uma dedução lógica. Isso em lógica chama dedução lógica, né? Na cabecinha dele rodou uma engrenagem lá dentro, dizendo assim, então isso que eu escutei durante tanto tempo aí, pai, mãe, então é o pai, né? Uma descoberta. Aqueles nomes, né? Papai chegou. Vai lá. Papai, vem cá, dá um beijinho no seu filho. Tudo isso que ele escutou antes, que era ignorado para ele, né? Eram sons que ele começa a dar nome. Primeira vez na vida. 1 ano de idade. E depois vai falar outras coisas. Espera-se que esse garotinho Teodoro daqui a pouco fale novas palavras. A mãe diz que ele começou a balbuciar, diferente daqueles gemidos e grunhidos que ele dava antes. Blá, 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 não. Está tentando articular sons, né? Os sons que ele escutou. Então aqui começou a carta assim. Aqui nós vamos ver a autoimagem, tá? Como que o personagem aqui vai enlouquecendo à medida que vai se aproximando dele, do crime que ele cometeu, tá? Por isso que interessou a gente ver essas cartas que a Lígia escreveu esse conto, né? Então tinha um pacote de cartas. O pacote estava amarrado com uma estreita fita vermelha. Predominavam as cartas escritas. A gente está lendo aqui porque é um original de 1956, que nunca virou livro, tá? 1956, é. 2 anos depois de terminar Cirano de Pedra, quando ela estava se preparando para a separação, né? Meditando como ia sair fora daquele matrimônio, né? E também, aqui não diz, em lugar nenhum diz, eu procurei, não achei, deve estar lá onde ela... Todo o arquivo secreto da Lígia foi doado para o Instituto Moreira Salles, tá? Só pesquisadores autorizados que podem ler lá dentro. Eu acredito que essas cartas aqui estejam ligadas às cartas de Simone de Beauvoir, porque logo em seguida ela encontrou com Simone, ela veio no Rio, né? Jean Paul Sartre. Foi o início do movimento feminista no Brasil, né? Então, essas cartas, ela vai dizer um segredo aqui, né? O pacote estava amarrado com uma estreita fita vermelha. Predominavam as cartas escritas no papel azulado, os envelopes subscritados com letra inclinada e nervosa, dessa que fazem a pena raspar o papel. Tá? Uma letra que a pena da caneta raspa o papel, produzindo um chiado tremente e áspero. Em 1956 não tinha caneta Bic, né? Aquelas canetas de pena ainda, que molhava a tinta, tá?
Já a parte inferior do maço era de envelopes brancos, subscritados com uma letra pressada, quase ilegível. 2 missivistas agitados, diria um observador, e eu concordaria, agitadíssimos. Desatei a fita para abrir o pacote, as cartas estufaram, né? Saiu, expandiu, livres e palpitantes como seres vivos tomando fôlego. Pousei-as no chão, evitando que a pilha se desmoronasse, e eu me visse obrigado a recompô-la. A verdade é que eu não queria tocar mais naquelas cartas. Repugnara-me mesmo o simples fato de desatar a fita que parecia amordaçar avidamente o segredo que elas encerravam, tá? Mas seria ainda um segredo? Acendi um fósforo e aproximei a chama do primeiro envelope. Luísa. A letra pendia para a direita com aquele mesmo jeito desamparado com que ela inclinava a cabeça para o ombro, enquanto vagava o olhar sem sossego. Já nem sei mais se é amor, compreende? Tínhamos sido amigas de infância. Juntas sabíamos a única rua da nossa cidade subíamos a única rua para assistir às aulas de catecismo na casa de Padre Felipe. Juntas participamos das mesmas peças na escolinha rural. E de mãos dadas ainda passeávamos aos domingos em redor do coreto, enquanto a bandinha tocava O Coração de Lili. Depois, minha família mudou-se da cidade e Luísa desapareceu completamente do meu cenário. Transcorridos, sempre tem essa história da Lígia mudando de cidade, tá vendo? Ela perde todas as amiguinhas dela, né? E quando ela tem que mudar de cidade, os amigos que tinha, já era, vai ter que começar outra amizade, né? Desapareceu completamente do meu cenário. Transcorridos quase 20 anos, eu vim encontrar de novo para perdê-la em seguida, e desta vez para sempre. Saiu de uma cidade, foi para outra, 20 anos depois, reviu a amiga. Aí sumiu de novo. Encontrou em algum lugar, né? Eu estava na estação e pedi ao bilheteiro que verificasse se não havia mesmo nenhum leito vago no próximo noturno, quando a moça loura que estava atrás de mim tocou-me no braço. Voltei-me, aqueles olhos estrábicos, verdes e ligeiramente estrábicos, aquela pele muito branca e aqueles cabelos, fixei-me nos seus olhos. Luísa! Surpresa, né? Abracei-a, mas meu entusiasmo logo arrefeceu, quando notei, da parte dela, uma certa insensibilidade que eu ainda não sabia se era desinteresse ou apenas cansaço. Cansaço, entre aspas, concluí examinando-a melhor, enquanto ela me dizia que ia visitar a avó numa fazenda. Desembarco na estação de... E seus lábios se distenderam num sorriso mortiço. Não me lembro mais do nome da estação. A moça falou e a narradora repete, agora não lembro. Mas o que quero dizer é que você pode vir na minha cabine, na minha cabina. O leito de cima está vago. A Luísa, eu repeti a mim mesma, nem alta, nem baixa, nem bonita, nem feia, estranha, isto sim estranha, com aquele ar abstrato, impregnado de uma tristeza profunda. Tinha movimentos retardados e andar tão suave que parecia flutuar, etérea e mansa, como uma sombra. Por 2 vezes tomei-a pelo braço para desviá-la das carretas de bagagens que corriam pela estação. Detesto trens, ela disse, sentando-se no leito ao meu lado. Pôs-se a fumar, silenciosa e solitária, mas sua simples presença tivera o dom de despertar em mim uma verdadeira caudal de lembranças que eu via deslizar como um rio. Um rio profundo e rico, carregando na sua superfície rostos antigos, paisagens, cenas. Isso aqui é o estilo da Lígia de escrever, né? Assim, ela tem um jeito poético de fazer a prosa, né? Então, é um rio que vai levando rostos, né? Várias vezes tentei fazer a conversa girar em torno da nossa meninice,
tão cheia de beleza e significação para mim, mas Luísa demonstrou tal indiferença pelo assunto que resolvi calar-me. Ela devia estar, então, absorvida em outro pensamento, tá? Aí ela vai dizer por quê. Enquanto uma queria lembrar da infância, a outra estava lá minhocando ideia na cabeça. Ela perdera a infância e parecia perdida também a caminhar numa escuridão ainda maior do que a noite lá fora. Então tem uma narrativa psicológica aqui, né? E você não viu mais o Fernando? Perguntou-me após uma longa pausa. Armara a pequena mesa na sua frente e descansava uma maçã, aquelas mesinhas do trem, né? Botou a maçã na mesinha. Fernando, aquele filho do juiz, tenho visto o seu nome no noticiário político. Então o personagem Fernando vai entrar na história. É meu amante, Luísa disse com um tom incolor. Fiquei em silêncio, à espera de que ela prosseguisse. Sabia agora que, desde o nosso encontro, queria me falar nisso. E mesmo que eu fosse uma desconhecida, acabaria da mesma forma, se abrindo comigo, com essa naturalidade que não se tem diante de um irmão ou de um amigo, mas que se tem diante do estranho, tá? Ela estava, assim, precisando falar com alguém, né? Porque quando ela começou a falar da meninice e outras coisas, a Luísa não queria saber de nada. Ela tinha que falar do Fernando, porque tem um assunto rolando com esse Fernando. Começou por dizer-me que cursava o último ano do ginásio quando veio a encontrá-lo por acaso numa festa. Ele já era médico. Todas as tardes ia me esperar na saída da escola. Ela dizendo a Luísa, né? Às vezes me levava bombons, outras vezes um botão de rosa. Ah, sim. Tudo muito romântico, né? Nós pegamos um jornal velho aqui onde está esse conto, né? Para lançar ele no livro da Lígia Fagundes Telles, de inéditos, né? Romântico, né? Muito puro. Luiz acrescentou, no amargo arremedo de sorriso. Abandonei minha avó, meu irmão Michel, abandonei tudo e aluguei um apartamento perto do consultório dele, ó. Então, olha o movimento dela, né? Tá? Tem um movimento, assim, uma atividade da parte, não é passiva, né? Ela quis aquilo. Abandonou e foi alugar algo do lado. Ainda ontem ele esteve lá, substituiu as rosas por amostras de remédios para minha insônia. Mais prático, compreende? Então, médico, né? E ela estava com insônia quando ele ia visitar. Mas por que vocês não se casam? Ela pousou em mim os grandes olhos estrábicos. Ele é casado, meu bem. Casado. Quando nos encontramos, não me contou que era casado, que já tinha um filho. Pois é, casado. Agora já tem 3 filhos. A família vai crescendo, é claro. Não, não se dá com a mulher, mas não a deixará nunca. Aquela velha história, compreende? É por aí, Ranuza. Era muito criativa, né? Mas são histórias da vida real também, né? Você não vai dizer que você nunca viu, tá? Uma moça assim nessa situação envolvida, né? Um homem casado recebendo ele de visita e ele indo embora traz uma coisa, traz, se sente valorizado, né? A gente leu aqui, Ranuza, lá no Jung, Cartas de Freud com Jung, uma mulher inteligentíssima, chamada Sabina Spiorain, que depois se tornou uma psicanalista famosa, internada igual um mulambo, como louca, na clínica Burgos, não, clínica não, um hospital psiquiátrico gigante. Jung era um médico renomado ali dentro, ia lá atender a paciente, e começou a fazer sexo com ela lá e tal, e imagina uma mulambo assim, né? Um pedaço de mulher, entende? Doente mental. Em cima disso, ela foi se recompondo, se recompondo, se recompondo e recuperou. Você assistiu o filme, né? Depois disso, a Sabina achou que podia ser esposa do médico, né? Aí teve toda uma reunião com a dona Ana Emma Jung, na casa da dona Emma, né? Ele é meu marido, tratou você como paciente, tá? Ele não vai casar com você, você quer um filho dele.
É isso aí. Aí ela foi encontrar com o Freud começou a mexer com a psicologia dela e toda ela investigou e tornou-se psicanalista, né? Tem livros, tem artigos, tá? Então, a gente nunca vai dizer assim, moralmente nada, tá? Aconteceu lá com a Sabina Spiorain e aqui está acontecendo com a Lígia, né? É um caso da vida real isso, né? A moça gostou do médico, ia na casa dela, né? Só que ela também vivia aflita, assim, tinha que tomar remédio, porque para aguentar ele ir embora, ficar sozinha esperando ele voltar, né? Tá vendo? Tem um filho, agora tem mais dois, três. Não, não se dá com a mulher, mas não a deixará nunca, aquela velha história, compreende? No começo, minha avó nem queria me ver, né? Luísa, você ficou doida? Mulher casado, mulher. Agora já se acostumou. O Michel, meu irmão, também. Mas aquela ternura, aquela confiança que tinha em mim, né? Eu preferia quando minha avó falava, mas agora já não diz mais nada. Fica olhando para mim e não diz nada, tá vendo? Antes falava com você, com esse médico e tal, agora já nem fala, né? Aceita, muda, é assim a vida, né? Então ela. E a Luísa é toda assim, cheia de sentimentos também, tá? Ela não é prática, né? Aquela mulher assim, é sentimental, vamos dizer, né? Mas, Luísa, quando você soube, já era tarde demais. E mesmo que ele tivesse dito no começo, acho que ainda assim mesmo eu teria ficado. Olha só, chegou todo aquele médico, né? Deslumbrou a moça, tá vendo? Não, não vou me fazer agora de inocente. De qualquer maneira, eu teria ficado. Tá vendo? Ela não tira a responsabilidade, né? Hoje, com essa ideologia feminista assim, atacando com muita violência, moralizou, quer moralizar demais, assim, é sempre coitadinha, inocente, né, enganada. A Lígia joga a responsabilidade o tempo todo para cima da mulher também, tá? O cara é um bandido, né? Mas a moça entrou no jogo e diz aqui, ó, mesmo que tivesse me falado no começo, olha, eu sou casado. Eu acho que eu aceitaria, né? Tá dizendo aqui ela, né? A personagem, não é o Adelmo, não. Mesmo que ele tivesse dito no começo, eu Ô, acho que professor, eu falando. acho assim que ela culpa mais a mulher, é mais o homem, né? Mas a mulher tem uma É. parcela de culpa porque tudo só Não é acontece se a culpa, mulher né? É o deixar. amor. É, Ranusa, não é bem a culpa, é o amor, né? Ela tá, se sente valorizada, é igual Sim, a isso paciente é o João. amor. Ela se É, entregou, deu tudo é, certo, não deu, é. descobriu que era casado, tchau. Não conseguiu falar o tchau, né? Continuou com ele. Mesmo que ele tivesse dito no começo que era casado, acho, né? Acho que assim mesmo eu teria ficado com ele. Não, não vou me fazer agora de inocente. De qualquer maneira eu teria ficado. Então não acho, não. Ficaria assim. Deixou no pires a maçã meio descascada e apanhou, então, no pires em cima do banquinho do trem, né? Um cigarro, mas não o acendeu. Seus gestos não se completavam nunca. Já tentou abandoná-lo? Ela contraiu a boca num ritus doloroso. Você ainda me pergunta isso, se já tentei abandoná-lo, se já tentei. Enfurnou a mão no bolso do casaco. Julguei que procurasse um lenço, mas tirou do bolso uma pílula branca. Olha aí. Tranquilizante, né? Engoliu-a e prosseguiu num tom mais brando. Nossa vida é um inferno. Já nos esbofeteamos dezenas de vezes, já nos dissemos as piores coisas, dessas que já nem sei mais se é amor, compreende? Em 1956, que é esse conto, Nelson Rodrigues estava publicando aquilo tudo, tá? Laço de família, Bonitinha mais ordinária, tá? Esse momento também, né? Dessas que já nem sei mais se amor, compreende? E continuamos juntos, sempre juntos. Passa ano, vem ano e juntos, juntos. Esse tipo de literatura hoje, o movimento feminista quer queimar esses livros, né? Para não querer, assim, ensinar a mulher a aceitar isso, né? Quer dizer, você não deve aceitar jamais isso, nem ler esses livros, porque pode te influenciar, né? Como se não existisse na realidade, tá? Queimar os livros. Limpou com as... É proibido publicar isso hoje.
Quer dizer isso, né? Se você publicar um livro desse, não vende e você é perseguido, né? Limpou com as pontas dos dedos as marcas que as lágrimas tinham deixado no seu rosto. Notei então, porque nisso tudo está o romantismo, né? Notei então que seu olhar enervado foi se distanciando cada vez mais. Por um momento tentou fixá-lo em mim, depois na mesa, em seguida nas próprias mãos entrelaçadas no regaço. Mas nada detinha aquele olhar a se perder no vácuo. Ela vivia meio que sonâmbula, assim, né? Sei que não vou ficar com minha avó nem uma semana. Bobagem. Para esquecê-lo, eu teria que fugir para muito longe, compreende? Porque ela está viajando no trem, né? Compreendi. E, tomando suas mãos entre as minhas, recorri aos argumentos os mais razoáveis para convencê-la de que era tudo uma loucura, Luísa. Uma loucura, Luísa. Luísa, acorda. Você está doente. Precisa se tratar, né, mulher? Você está perdendo a sua vida com um homem casado, caramba. Ela apertou um pouco os olhos mais estrábicos e mais escuros lá no fundo do abismo de onde me fitavam. Você acha, não é? Perguntou-me vaga e doce. Cruzou as mãos sobre a mesa e nelas apoiou a fronte. Logo depois, dormia profundamente. Olha o efeito da pílula, né? Baixou a cabeça assim na mesinha do trem que tinha aberto e dormiu ali. Toquei no ombro. Luísa, venha se deitar. Não acordou. Deixei-a. Do meu leito, lá do alto, vi pela última vez a cabeça pequena e loura refletida no vidro negro da janela. Então, ela devia estar naqueles compartimentos, né? Acompanhava, submisso, o balanço do trem, no mesmo ritmo brando da maçã já enegrecida, a vacilar no pires. Quando acordei pela madrugada, ela já tinha desembarcado, tá vendo? Então, ali já faz uma personagem, que ela diz eu, né? Personagem eu, ali, é o eu lírico, né? Na obra. Ah, vida, vida. Tantas vezes pensei em procurá-la, mas fui adiando, adiando. Então ela disse que ela conheceu na infância, 20 anos depois encontrou, esse encontro no trem, e depois não viu mais. Ah, vida, vida. Tantas vezes pensei em procurá-la, mas fui adiando, adiando, sempre à espera de um dia mais propício, de uma hora mais oportuna. 2 meses depois, quando já nem pensava mais nela, Michel telefonou-me antes mesmo que ele falasse, eu já adivinhava o que ia ouvir. Só de manhãzinha é que a empregada a encontrou. Estava caída de bruços, segurando ainda o tubo vazio. Era viciada nisso, sabia? Sabia, sabia. E sabendo tão bem de tudo, não fizeram nada. Mas havia alguma coisa a fazer? Perguntei a mim mesma. No bilhete que deixaram no irmão, que deixaram ao irmão, pedia-lhe que me avisasse. Avise a minha amiga, né? Antes de morrer. Antes de suicidar-se, né? Por que teria de se lembrar de mim é que nunca pude entender. Amiga de infância, falou que ela estava louca, ela acabou se matando e mandou esse bilhete, né? Eu realmente estava louca, tá? Você estava correto. Vou tomar aqui uma dose porque não dá para viver assim, né? Fui vê-la, ou melhor, fiz tudo para não vê-la, embora a sala, pequenina e atravancada, parecesse me empurrar para ela. Uma mulher de ar nostálgico colocava com gestos melífluos as últimas rosas no caixão. Às vezes afastava-se um pouco para admirar melhor sua obra. Obra de arte, então, né? Decorando o caixão. Em seguida, recomeçava a espetar as flores no estranho canteiro suspenso, tá? Um canteiro de flores suspenso, é um caixão, né? Bela metáfora para um caixão, né, não? Um canteiro de flores com o defunto dentro, tudo arrumadinho em cima da mesa, plantando flores ali, né? Estou aqui com as cartas dele. Michel começou sentando-se ao meu lado. As cartas do namorado, né? Ia para ela. Que era um homem casado. Tinha nas mãos um pacote. As dela também estão aqui. De certo, ele devolveu-as numa das brigas. Umedeceu os lábios gretados. Estava terrivelmente pálido, Michel, né? No bilhete, ela pediu-me que enchesse com a...
que enchesse com estas cartas o travesseiro do seu caixão. Mas vou dar a isto um outro fim. Sei de um jornal que ficará radiante em publicar um pouco da vida íntima desse cavalheiro. Ó a ideia do Michel. Vou publicar essas cartas todas, porque o Fernando agora é candidato político, né? Nossa Senhora. Sei de um jornal que ficará radiante em publicar um pouco da vida íntima desse cavalheiro. Ele vai iniciar sua nova campanha política. A ocasião não podia ser melhor. Publicidade de graça para ele. Vai ficar famoso. Médico, tinha um caso, né? Casado com 3 filhas, candidato a deputado pelo Estado. Encarei-o perplexa. O eu lírico da Lígia, né? Encarou o Michel. Você está falando sério, Michel? Mas que absurdo! Seria um escândalo horroroso. O nome da Luísa enlameado. O nome dela já está mais do que enlameado. Ele me interrompeu. Apertava o pacote de cartas com tanta força que as pontas dos seus dedos estavam lívidas. E depois ela já está morta. Agora é preciso cuidar dos vivos. E dele em primeiro lugar, é claro. Depois do enterro, embarco para a fazenda. Ficarei 3 dias lá com minha avó, que ainda nem sabe de nada. Mas na minha volta, o nosso Fernando vai ter uma das maiores surpresas de sua vida. Então, a Lívia, a Lúcia, estava indo lá visitar a avó naquele trem, né? Agora o Fernando, que é irmão, vai lá conversar com a avó, que nem sabe da morte, né? Vovó, vou publicar as cartas do marido que ficava com a minha irmã, né? Um político. Estou comunicando à senhora que vai respingar para tudo quanto é lado. Então, ele foi lá conversar com a vovó. Creio que durante mais de 1 hora falei sem parar numa tentativa veemente de demover Michel do seu intento. Mostrei-lhe o quanto a família de Fernando ia sofrer com escândalo. Aquela família que não tinha nenhuma culpa daquele amor desastrado. Cheguei mesmo a lembrar-lhe, num rasgo patético, que a morta não teria descanso. E começa, né? Ó, sua irmã que morreu, não vai descansar. Ela mandou botar as cartas no caixão, hein? Primeiro que você vai lá mostrar a vovó. Vai detonar a imagem da nossa irmã, né? Da sua irmã. Segundo, vai ter um inferno na cidade. Quando visse sua última vontade contrariada, que era de pôr no caixão, né? Ela não queria isso, Michel. Ela não queria isso, Michel. Olha, Michel, o que você está fazendo? Você está doido, cara. Mas eu quero, ele respondeu com aquela mesma expressão desarvorada de Luísa. Luísa, né? A Luísa e o Michel, que são irmãos, e tem a avó que mora no interior. Esses 2 irmãos, pensei exausta ao voltar para casa. E eu com isso, né? E eu que tenho a ver com essa história? Pô, perguntei-me enquanto procurava o endereço de Fernando. E eu com isso? Como resposta, revi com uma nitidez atroz os grandes olhos estrábicos a me pedirem que eu não permitisse que se revolvesse toda aquela miséria. Tá vendo? Ela começa a ter uma alucinação, né? Fala com o Michel, ele não fazer isso. Quando ele botar as cartas no caixão, a voz na cabeça dela. Revi os olhos estrábicos daquela mulher, né? A Luísa, a me pedirem que eu não permitisse que se revolvesse toda aquela miséria. Afinal, se eu não tentar impedir o suicídio, tá? Estava agora nas minhas mãos impedir o escândalo. Fernando atendeu ao telefone com uma voz muito prestativa de político hábil. Reconheceu-me logo, e já começava muito prudentemente a se esquivar de algum provável pedido quando interrompi-o. Então, Fernando agora é o político que ela ligou para ele, né? Eu vim do enterro da Luísa. Vai mexer com o Fernando. Ele fez uma longa pausa. Quando recomeçou a falar, sua voz estava embargada pela emoção. O político desaparecera, ó.
Agora eu falava com um homem apaixonado, que não escondia seu desespero. Falou longamente sobre o caso, do quanto ele, principalmente ele, tinha sofrido. Eu a amava muito, mas muito. Eu gostava da minha mulher, fiz uns filhos nela, tem até 3 garotos já bem crescidos, mas eu gostava mesmo, era da Luísa. E foi tudo tão errado, compreende? Parece que a vida tem que ser assim, Cristiano, tem que ser errada, cheia de tensão, para ter ereção, assim, para ter aquele sabor do proibido, né? Porque, tá vendo que é interessante? Ele se apaixonado, o Fernando, né? Fui uma vítima da circunstância, uma vítima. Vou voltar aqui. Tô errado, compreende? Aquele compreende, ele Uma pegara de vítima Luiz. que todo mundo que gostaram, né? Pense numa Todo, vítima. todo negócio, mas sempre tem uma vítima, né? Todo mundo gostou, é tenso, né? Eu vou na rua, mulher. Você vai aonde? Que pergunta é essa? Estou indo no consultório ver o meu paciente. Ah, tá. Ia ficar com a Luísa. Essas fugas, né? Que dá o calor do amor também, né? Aquele compreende, ele pegara de Luísa. Ou fora ele quem passara para ela. Fiquei confusa. Preparava-me para tratar com um sujeito frio, lúcido, e agora ali estava aquele homem a se lastimar como uma criança, tá vendo? Fui uma vítima da circunstância. Até ele foi vítima, ó. Olhou para a moça, ela olhou para ele, deve ter alguma coisa assim, que negócio do olhar do, como é que chama, do cupido, né? Diz que é o Deus cupido. Quando você olha para uma pessoa que ela olha de volta, que cria aquele interesse mágico, né? Fui vítima da circunstância. Olha o Deus cupido aqui. Impacientei-me, impacientei-me, vítima, mas fora ela quem morrera, não, e fui direito ao assunto, às cartas. Assim, aqui é então a personagem da Lígia que fala, impacientei-me. Olha só a vítima, falando que é vítima, mas fora ela quem morrera, não foi você que morreu, né, Fernando? Fui direto ao assunto, às cartas. Então ela ligou para ele para falar das cartas, né? Porque ela está tentando salvar a barra do Fernando, que o Michel está lá na casa da vovó, com um bolo de cartas, e ia publicar, né? Vovó, esse pacote de cartas aqui é de um político chamado Fernando, um médico, que comeu a minha irmã várias vezes. E ela foi ao suicídio por causa dele. Eu vou publicar essas cartas, vovó. Quero detonar esse cara. Ele não vai ser político, prefeito, lugar nenhum. O rolo é esse, né? Enquanto isso, a amiga desesperada, culpada, porque, enfim, a carta tinha que ser enterrada, foi procurar o Fernando para falar com ele, né? O assunto era as cartas. O pânico foi total. As cartas, com a mesma rapidez com que o homem protocolar do início da conversa se transformara num apaixonado, ó, o apaixonado agora cedeu lugar a um homem completamente tomado pelo pavor. Mas ela me disse uma vez que tinha queimado tudo. Não queimou. E o Michel quer levar o Massarote para os jornais. Puta que pariu! Fernando emudeceu. Era como se tivesse levado um soco. Claro, né? Um tiro, né? Meu Deus! Ficou repetindo num fio de voz. E, de repente, lembrou-se. Minha mulher! Mas ela não sabe de nada, compreende? Somos felicíssimos, felicíssimos. Olha a petalogia aqui, o mentiroso. Compreendo. Respondi-lhe com um sorriso e acalmei-o como pude. Afinal, Michel viajara. O perigo não era assim tão imediato. Ele está lá com a vovó. Mas com a imaginação atiçada pelo medo, ele já nem me ouvia mais. O rapaz é louco. De certo, já deixou tudo com os meus inimigos. E o endereço da fazenda. Quem é que tem? Minhas cartas. Meu Deus, minhas cartas. Onde é que mora essa vovó? Eu vou lá agora. Difícil resumir aqui o que foram para mim aqueles 3 dias que se sucederam à morte de Luísa. Atormentado, Fernando passou a atormentar-me, também com telefonemas, bilhetes, uma excitação
que crescia ao invés de diminuir. Falou em matar Michel, em se matar, em fazer declaração aos jornais, em viajar com a família. Ficou louco, né? Por 3 dias, todo detonado. Convenceram-se de que só eu podia ajudá-lo. E não me dava trégua. Nada ainda? Cadê o Michel? Perguntava-me assim que atendia o telefone. Nada. Eu respondia quase no mesmo tom sombrio. Interessa esse conto do ponto de vista da autoimagem, porque o Fernando aqui está beirando a loucura, né? É quando você, como a gente disse no começo, a autoimagem é uma coisa íntima, né? É o segredo mais íntimo que você tem. Nem você conhece exatamente a sua autoimagem. Numa dessa, a Maria G suicidou-se, né? Quando ela foi pega roubando um potinho de creme. Então, se você cutucar lá no núcleo do ser do sujeito, onde se esconde a imagem primitiva que estrutura todo o resto que vem depois, é esse ponto que interessa a nós nesse conto. Quer dizer, o Fernando, ele está aqui nas mãos, né, do Michel e da amiga da Luísa, que está aí nesse embaraço com as cartas. E ele, em ponto, dá tiro, né? Tá? Se matar, tá vendo? Vamos continuar. Então, você beira a loucura. Quando você chega assim, você tem uma situação dessa que vai desfazer tudo, a sua mulher vai ficar sabendo, ela não sabe nada. Minha mulher tem 3 filhos, gente. E eu agora? Como é? Eu estava saindo com a Luísa, mas vai... Ficou 3 dias como esse homem, né? Médico. Ele já tinha contado tudo aos amigos, que se puseram a trançar em volta de nós. Confesso que, de um certo período, de certo modo, até eu me deixava arrastar por todo aquele grotesco. Quando, na manhã do 4º dia, Michel me procurou, voltou da casa da vovó. Vieram da estação para minha casa, ainda trazia uma pequena valise e a barba por fazer. Não quero saber de mais nada. Foi me dizendo enquanto abria a valise. Aí estão as cartas. Devolva tudo a ele. A vovó convenceu o Michel, né? Tá? Aqui, Ellen, o papel da vovó. Não quero saber de mais nada. Meu filho, se você fizer isso, você vai prejudicar o Fernando. A mulher dele, todo mundo infeliz, né? Você detona o cara, né? O que você vai ganhar? Sua irmã já morreu. Aquelas avó, tá? Quem não tem uma avó assim, experiente, né? A vingança leva ao quê? Chega o Michel dizendo, não quero saber de mais nada. Foi me dizendo enquanto abria a valise. Aí estão as cartas, devolve tudo a ele. Você tem razão, não se deve mais mexer nisso. Foi de coração leve que telefonei a Fernando, porque ela estava apertada, né? Foi de coração leve. Minutinho que está acabando aqui a bateria. Pronto. Foi de mão leve, de coração leve que telefonei a Fernando. Ele viajara na véspera com a família. Voltaria dentro de 15 dias. Ele já tinha sumido da cidade, ó. Passou os 3 dias, né? Voltaria dentro de 15 dias, mas vai telefonar hoje à noite para saber se algum recado urgente, a empregada falou. Fernando viajou com a esposa e os filhos, tá? Mas deixou um recado assim, qualquer coisa eu vou ligar para casa para saber se tem novidade, né? A empregada explicou a ela. Pedir então que eu avisasse que as cartas estão comigo. Ele sabe do que se trata. As cartas estão comigo. Fala com ele, hein? Não esquece, hein? As cartas estão comigo. Conforme eu previa, ele voltou da sua viagem muito antes do que tinha planejado. É claro, as cartas com ela, né? Imagina o cara tá viajando com a mulher, 3 filhos, assim, amorzinho, vamos embora para casa, vamos voltar, acabou a viagem, passeio, chego, eu tô nervoso, eu tô com um paciente doente lá. Ah, mas a gente não ia ficar 15 dias, ia ficar 15 dias, mas passou 3 dias, eu vou voltar, vamos embora. Conforme eu previ, ele voltou da sua viagem muito antes, e com uma bela voz eufórica.
e que eu ainda não conhecia, ficou de apanhar as cartas no dia seguinte. Não foi. Não foi nem no dia seguinte, nem no outro dia, nem no outro dia, não foi um mês, passou, procurei novamente. As cartas, Fernando, você não vai querer, não? Estão aqui à sua disposição, são suas. Ele parecia atarefadíssimo. Essa campanha política, você não calcula, estou tão comprometido, a gente vai protelando. Tá vendo? Uma carta que ia ser o horror, de repente não vale mais nada. Quase um ano depois, ao arrumar uma gaveta de antigos guardados, dei com um pacote de cartas atado com a fita vermelha. Fernando, as cartas ainda estão comigo. Quero saber o que fazer com elas. Para onde devo mandá-las? As cartas que era para ser enterrada, hein? No início, ele deu-me a impressão de nem se lembrar mais do que se tratava. Cartas? Não estou lembrado, não. Que cartas? Em seguida, pareceu-me terrivelmente aborrecido. Ora, que ideia, me chamar para uma coisa dessas. Era o que seu tom de voz sugeria. Ah, pois é, faça o que quiser com elas. Estou sem tempo de pensar sequer nisso, compreende? Já passou, né? Luísa morreu, já o sexo acabou, já foi eleito político, já não, né? Se publicar depois, enfim, ele já tinha desistido, nem publicar mais nada mesmo. É papel que não vale nada. Desta vez eu não compreendia. Tanto aquele homem se atormentara e me atormentara também para recuperar suas famosas cartas, e assim que consegui pô-las à sua disposição, ele se mostrou completamente desinteressado. Com o tempo, achei uma explicação para aquela atitude absurda. Estando as cartas comigo, o perigo tinha passado. Queime-as, jogue-as para a janela, faça o que quiser. As chamas azuladas já tinham consumido as cartas de Luísa, mas diante dos envelopes brancos e compactos, o fogo recuara intimidado. São as dele que resistem, pensei apanhando um dos envelopes. Cheirava mofo. Com desagrado, tirei de dentro as folhas, abri-as sob o restante do maço e já acendi um fósforo quando meu olhar pousou na assinatura do fim da página. Ricardo. Então não era o Fernando, né? O R esparramado e violento provocaram um pequeno borrão. Ricardo. Era o pseudônimo que ele usava, concluí sem maior surpresa. No entanto, o fósforo já se apagara na minha mão e eu ainda hesitara, concentrada sobre a folha. Havia ali qualquer coisa de desconexo, de errado. O que, meu Deus? O que? Fiquei repetindo. E, de repente, descobri a letra. Corri à cômoda onde guardara 2 ou 3 bilhetes que Fernando me mandara durante os tais dias de aflição. Nem foi preciso comparar a letra desses bilhetes com a das cartas. Eram letras totalmente diversas. Aquelas cartas não eram de Fernando, então. Mas então, não sei quanto tempo ali fiquei imóvel e pasmado, o olhar estupidamente fixo naquela correspondência desconcertante que insistia em fugir de destinos sucessivos. Não foi enterrada com a morta, não foi publicado, não ficou com Fernando e não se queimou. Não se queimou para me revelar a existência do inesperado personagem. Quem era aquele Ricardo? Quem quer dizer, então, desatei a rir. Não quer dizer nada, exclamei, acendendo rapidamente outro fósforo. Senti um verdadeiro alívio quando vi a chama avançar triunfante. Agora eram as cartas que, contraindo-se com estalidos secos, pareciam rir também. Então é isso aí. Queimou-se e acabou a história, tá? Interessou esse conto aqui hoje, porque a gente está lendo. Moral da Hein? história, Del. Fala, meu. Quê? História. Alô, meu. Não, não Da entendi. história. A moral da história, fala pra gente. Os contos da Lígia, Mel, que nunca tem moral, assim, definitivo, não. Ele tem um auge no meio, né? Geralmente termina sem graça, tá? Como a vida da gente mesmo, né? Não tem final feliz, final triste, é assim, acabou. O que nós estamos tirando de moral aqui, o que me interessou nesse conto, assim, é como que quando foi se aproximando cada vez mais do momento em destruir completamente, tá?
Quando a polícia está chegando na sua casa, é aqui que mora o Melk. Uma denúncia anônima errada. Tá? Você começa a ficar cercado, tem os policiais te procurando. Quer dizer, quando você está vendo que tem alguma coisa acontecendo que é um perigo, tá? E que a sua imagem pública e social está fechando o cerco em cima do seu, em inglês ele chama de inner self, né? O eu interior, tá? Aonde você começa assim, já não tem um público mais, porque ele viajou com a mulher para ficar 15 dias fora com os filhos, né? Tentando organizar alguma coisa. Então, o que interessa a gente é o seguinte: como a pessoa vem lá de 1 ano de idade, adquirindo uma imagem e construindo uma realidade a partir dessa construção primitiva, onde ela começou a nomear o mundo, né? Como ela vem de uma origem assim, tem um instante que segue o caminho contrário. Vem de fora para dentro, em direção ao núcleo do nosso ser. Jacques Lacan, tá? A gente vai trazer esse comentário mais na frente, onde ele diz assim: a ação do analista deve incidir no núcleo do ser, ali onde você desmorona. E o Raul Seixas canta essa frase, né? Enquanto o Freud explica, o diabo dá um toque, né? O Jacques Lacan criou a psicanálise do toque. Você tem que tocar o sujeito. Vai explicando, explicando. Ele já foi no pediatra, ele já foi no médico, ele já foi no oncologista, ele já foi no oftalmologista, já foi no curandeiro, ele já procurou o nome de Deus. Procurou em todos os lugares, assim. O psicanalista é o último, porque lá ele vai ter que confessar a merda que ele fez, né? Por isso que ninguém quer um psicanalista. Você quer tomar remédio, quer fazer cirurgia, ele fica até feliz quando sabe assim, ah, que bom, descobriu, é o coração que está com problema, graças a Deus, eu pensei que era na cabeça. Tá? Porque o psiquiatra, o psicanalista, assim, é pior, ninguém quer ir. Mas o Lacan dá essa ideia, em vez de ficar, todo mundo tentou explicar. Não, eu não fiz nada, tu nega o tempo todo. Mas no analista, tem, então, mesmo Freud, enquanto o Freud explica tudo, o diabo dá um toque, né? O Jacques Lacan, então, criou a psicanálise do toque. Tem uma crônicazinha lá para trás que eu ficava zombando com essa conversa, porque parece que o Lacan esteve com Raul Seixas. Tá? Fiz uma crônica assim, quando o Raul Seixas foi a Paris cantar essa música, o Lacan estava na plateia, aí que ele teve o eureka. Na década de 70, o Raul Seixas começou e o Lacan estava criando a psicanálise do toque, né? Com coincidência incrível. Então, dar o toque no sujeito é assim, ele vem com aquela lamúria toda, fala aquele monte de... né? Tá? Mas precisa dar o toque nele, né? Ele tem que ser tocado. E nesse conto aqui, a gente viu o toque dado no Fernando, né? Quando o Michel foi para casa da vovó se aconselhar e avisar, aliás, que ia publicar as cartas. Voltou convencido do contrário, né? Nesse instante, a gente vê a imagem do Fernando, tá? Quase desmoronando, né? Nós estamos pesquisando isso, né? Como que o Fernando vendeu a sua imagem, igual lá do Chamisso, tá? O homem que vendeu a sua sombra, né? A troco de sexo com a moça que suicidou-se. Ficou claro? Não estão procurando a moral do conto, estão procurando isso que nós estamos estudando, Melk. Aí na história, na verdade, fala sobre a criação da própria imagem dele, né? Do Fernando. Apesar de ele ser casado, ter uma vida tradicional, ele se considerava um garanhão, né? Que ele estava conquistando aquela moça romântica, aparentemente, e quieta e comportada. Essa imagem, mesmo ela sendo amante, ele fazia essa imagem dele. Aí, na hora que ela suicida, aí pronto, a vaidade vai lá nas alturas, ainda suicidou por causa dele. Só que
ele vai ter uma baita de uma surpresa. Na hora que ele fica sabendo que as cartas podem vir à tona. Só que ele vai ter uma baita surpresa, que no final aí surge um tal de Ricardo na história, variadas letras, e no final fala que até as cartas estavam rindo dele, ele que se achava o cara. Eu entendi assim. E outra coisa, e mesmo eu não entendo cabeça de homem, porque homem mete o pau em mulher. Mas acontece que, como mulher, eu vou defender as mulheres. Sou contra a mulher que apronta também. Mas acontece que ele tinha a mulher dele, era casado e amava essa mulher. Tanto é que ele ficou em pânico, só de pensar que a mulher poderia descobrir. Mas só que ele criou essa imagem, né? Mas acontece que ele estava sendo enganado até pela suicida também. Eu entendi assim. E se alguém entendeu diferente, pode falar, que pode ser que eu me enganei, viu? Tranquilo. Aqui a gente está lendo, né? Não é um veredito, não. Mas aqui nessa parte, Clarice, ó, vamos ler aqui de novo. Ó. Aqui a amiga da Luísa está sozinha com as cartas, né? O Fernando já está em outro mundo, assim, já ganhou as eleições, já é político, já tem um ano que passou, né? Passou um ano, ela falou. Fernando não se interessou. Ah, joga fora, queima, não quero ver não, tá? Tchau, ó, outra coisa, não fique me incomodando com essas cartas mais não, que não quero nem ouvir falar delas. A Luísa já morreu, tá? Eu tô em outra agora, você, né? Ou seja, passou o medo, ele percebeu que ninguém ia publicar nada. O Fernando ficou, né, ele teve a percepção, assim, não iam atingir a ele. Desistiram disso. E o abacaxi ficou na mão da moça. Então ela diz, desatei a rir. Ela sozinha, lá, queimando as cartas, e viu que apareceu outro ainda. Não era só o Fernando, tinha um Ricardo também. Não quer dizer não quer dizer nada, exclamei atendendo, assim, aqui, ó. Quem era agora aquele Ricardo? Quer dizer que ela tinha outro ainda, Ricardo? Não quer dizer nada, exclamei, acendendo rapidamente outro fósforo. Senti um verdadeiro alívio quando vi a chama avançar triunfante e queimando tudo. Agora eram as cartas que, contraindo-se em estalidos, pareciam rir de mim, né? Que eu estava tão alvoroçado com a minha amiga, achando que era um anjinho também. Ela devia receber outras visitas, né? O Ricardo, enfim, aí já não vou entrar nisso. Mas eu quero dizer assim, aqui o Fernando não sabe que ela encontrou esse Ricardo, tá? Tá sozinha, que o Fernando já está em outro país, está em Brasília, né? Com os políticos. Pois é, mas mesmo que ele nem sequer desconfiou que ele estava sendo traído também, enganado, mas acontece que até as chamas deram risada nele, mesmo que depois ele não ficou sabendo disso. Eu não estou fazendo... na psicanálise a gente não deve fazer senso de moral, nem religiosidade, nem nada. A gente tem que tentar interpretar sem tomar as dores da pessoa. Mas não, aí tem a construção da imagem do conquistador barato, que se achava, tem a construção da imagem da moça, mesmo que fosse sendo amante, né? Ela era amante, mas acontece que o conquistador até achava que era romântica, não sei o que, não sei o que. E a mulher aprontava, era muito, isso sim. Ela deve ter suicidado por causa de outro. Talvez por outro, né? Por isso que ela põe esse riso. Eu acho que agora você melhorou aqui a pontaria na sua interpretação. Ela criou muita expectativa em cima. E quando o ego dela caiu, que ela estava com o ego inflado, né? O homem ficou afim de mim, que tem a mulher. Quando ela viu que não era tudo isso, então o que foi que aconteceu? A frustração, né? A síndrome da princesa, a síndrome da bela adormecida. Então acabou e ela acabou se suicidando por causa de homem. Aqui, assim, curioso... Ranusa. Um minutinho só. O curioso aqui é assim, quem está falando... Pode falar, Vinícius. Está falando que desatou a rir é a personagem que narra o conto, seria a própria Lígia, que está assim, apostei tanto nessa Luísa, fiquei com tanta piedade dessa gente toda, agora estou rindo disso tudo, porque, na verdade, eu nem sei mais quem é essa Luísa. Ela tinha o Fernando, tinha o Ricardo,
Quer dizer, vi a chama avançar triunfante, agora nas cartas contra eles que riam, agora riam de mim. E acreditei tanto no Michel, preocupado com a Ana Luísa, e eu estou fora. Não tem essa história? O analista também começa a sofrer com o paciente, depois esse paciente também, né? Ele que se vire para lá. É mais ou menos isso, assim. Eu desatei a rir dessa história que eu investi tanto na minha amiga de infância, né? E envolvida nisso, com as cartas na minha mão, ligando para o Fernando. Fernando, vem buscar, tem um ano já. Quando ela vai queimar, ela começa a rir disso tudo, fala, que bom, queimei aquelas porcarias, não me pesa na consciência mais. Eu não sei. Adelmo, Fala, Mel. Ah, eu tenho o Vinícius que também queria. Fala, Vinícius, raramente em aparece. resposta. Oi. Só um comentário sobre o que a Ranusa falou, né? Eu acho que a personagem ali construiu uma imagem daquele homem, e quando ela viu que essa imagem não correspondia ao homem, né? Quando essa imagem morre, ela também morre. Ela não suporta a morte da imagem. Me pareceu isso. Essa linha de raciocínio também, a minha. Uhum. Né? Ela se frustrou. Ô, Adelmo, Aquele tipo de mulher, e serve para homem também, que deixa de viver para viver para outra pessoa. Fala, A Mel. vida dela passou para isso. Tá bom, Marco, fala, pode falar, desculpa. Não, não, é um complemento em relação ao que o Vinícius e que a Ranusa falaram, é que o falo da histérica ele se encontra no outro, né, Adelmo? E esse conto aí parece que tem uma verdadeira quebra, né? Todo mundo subiu nos seus narcisismos, depois tomaram um tombo feio, né? É que eu Bom, acho que aí ela vê que o cara não tem o falo que ela projetou nele, né? E aí, de fato, né? É uma posição da histeria de não sei se é da histeria, né? Mas o fato ali é que ela não conseguiu sustentar, né, essa perda. O falo tem uma importância ali, né? O homem, né? Tem uma importância na estrutura dela, né? Pensando numa estrutura histérica, daí penso que sim, né? bem, pode ser feito talvez uma segunda leitura para mergulhar mais na compreensão do texto. Porque é bom lembrar que a Luísa foi visitar a vovó, né? E no trem, quando comprou um bilhete, foi que a Lígia, que faz o personagem eulírico no conto, encontrou com ela no trem, onde ela narrou isso, tomou uma pílula branca, dormiu na mesinha, baixando a cabeça, ela viu lá do aposento, aqueles trens que tem um encosto, né, para você, uma viagem mais longa. Aí quando ela foi reparar, ela tinha descido, foi visitar a mesma vovó que o Michel foi, né, e em seguida suicidou-se. Vai saber o que a vovó falou para essa mulher, a Luísa, né? Daí a pouco o Michel vai também publicar essas cartas. A vovó é que é o centro dessa história aqui, quase que não aparece, né? Ah, a Luísa já tinha vindo aqui, não sabia o que fazer da vida, piranhando por aí, né? Ela deve ter falado para a vovó algumas coisas. E apareceu o Ricardo aí. Aí ela ficou sem espaço e ela até diz aqui atrás, eu preferia quando falavam e brigavam comigo, né? Você não se ajeita, né? Por que você não se organiza com um homem aí, não arranja um casamento, né? Que vida é essa que você leva? Enquanto brigavam com ela, ela gostava, diz aqui atrás. Passou a ficar ruim quando olhavam de lado, né? Bate-se numa criança, né, Adelmo? Pelo menos quando estão Eu falo batendo, a isso criança porque está recebendo atenção. eu falo isso porque eu tenho uma irmã que era um pouco assim, uma irmã mais velha minha, tá? Ela não ligava muito para a vida, não. Tinha um caso aqui, tinha um caso ali, não casou com ninguém, viveu 70 anos, viveu a vida dela, tá? Irmã da gente. E não tinha olhar assim, igual falou aqui. A gente nunca mais falou nada para ela, porque vai ficar falando a vida inteira, ó, você tem que sair dessa vida, arranja um namorado, procura. Ela não queria, né? Nunca quis.
É irmã minha. Então, com o tempo, acolhia na família, tinha as festas da mamãe, tinha o Natal, no aniversário, ela aparecia sempre, estava sempre arrumadinha. Não se falava mal dela, não, e não suicidou-se, tá? Cada caso é um caso. Mas essa Luísa, então, foi conversar com a vovó, e ela, no meio do conto, ela reclama aqui, né? Eu gostava mais quando eles brigavam comigo, que agora são todos indiferentes. Numa dessas, ela foi visitar a vovó e, em seguida, suicidou-se. O Michel, de posse das cartas, vovó, vou publicar isso tudo, vou foder com esse cara. A sua irmã já tinha vindo aqui, ela também não vale muita coisa, viu? Se esquenta muito não, você vai se queimar com um político, vão depois, né, criar uma confusão na cidade. A sua irmã já tinha vindo aqui, ela suicidou-se, né? Aí a risa, tem um riso aqui no final, né? E ela riu, como lembrou aqui, ó, bem ressaltou a Clarice, né? Deixa eu rir dessa história, porque eu estou me preocupando com essa Luísa, mas a própria Luísa não se preocupou consigo própria. Tá? Tanto é que. A Luísa deixou rolar até o fim. Né? Pode falar, meu. Se levantou a mão. Ô, Delma, é meio masoquista esse papel que a protagonista ela interpreta, ela faz no conto, não? Porque, veja bem, Acho que minha irmã ficar não se era, caçando. não é porque essa leitura, assim, querendo encontrar alguma moral para acusar, eu nunca vi minha irmã Não, como masoquista, entende? eu falo não da personagem que ali já é o eu lírico, como você disse. É esse negócio, tipo, é uma pessoa distante, lá da infância e tudo. Aí vai ficar pegando sarna pra se coçar, sabe? É Bom, meio. aqui há a questão de amizade, agora você falou, né? Ela viu a Luísa, né? Ela lembrou da Luísa da infância, jogava amarelinha, brincava para lá e para cá. Como é que a Luísa seguiu esse rumo? Aqui nós estamos vendo assim, a Lígia saiu de um casamento, de um romance de Cirano de Pedra, com aquela história toda, né? Com medo da Laura enlouquecer, largando um casamento. Ela está fazendo uma reflexão aqui também, psicanalítica, né? Com o leitor sendo analista dela, dizendo assim para o leitor, olha, essa vida de mulher da vida eu também não vou querer para mim, né? Estou largando um casamento, porque a Lígia, tá? Enquanto mulher, o primeiro emprego dela foi depois que ela largou o marido, né? 1960, ela concursou para o Estado de São Paulo, se tornou, com um diploma de direito na mão, ela veio a se tornar funcionária pública da Prefeitura de São Paulo. Um bom salário, né? Olha só como ela estava se organizando, porque quando ela sai de um casamento carregando um filho, quem é que vai pagar as contas, ter uma casa, roupa, bolsa de mulher, um sapatinho, andar bem na sociedade, né? Tá? O maridão pagando era fácil, o Gofredo é milionário, né? E ela? Ela conseguiu um emprego, então. Os contos da Lígia são reflexões psicológicas, a gente já vem lendo isso há muito tempo, não é novidade, tá? Mas ela vai mostrar, assim, como é que uma menina se desencaminhou, só isso. Não tem masoquismo, não tem nada disso. Quantas piranhas tem na cidade? Quantas pessoas deitadas na rua, cheias de crack? Tá certo? Mas no primeiro momento... Tem também, nas ruas de Belo Horizonte, um monte de menina deitada no chão lá, com barriga grande ainda. Mas no primeiro momento, o segredo do conto é esse mesmo. No primeiro momento, parece que o cara tá, mesmo que ela seja amante, ele tava tapeando ela. Então tava tudo certinho assim. Mesmo, não tô falando que eu concordo, não. Eu não tô colocando minha ideia, tô falando o conto. Então o conto, ele tem um desenrolar, ele tem um nó que tem que ser desvendado, desatado. Então, o que sai do normal é a surpresa que as cartas não eram só para o Garanhão lá, não. Tinha cartas de vários homens. Tinha de outros. Por isso que ela... eu acredito que a avó sabia disso, né? Claro, você mesmo falou isso. Devia sabia saber, quem era a peça ruim. Ela não era nenhuma santa, não. Ela tinha autoestima lá embaixo. Porque ela mexia com um tanto de homem. Quando uma mulher mexe com um tanto de homem, no meu entendimento, não é só mulher, não, homem também. Quando a pessoa mexe com vários amantes, a pessoa está com a autoimagem lá embaixo, está no lixo. Vai querer provar alguma coisa para alguém. Segue por aí. Porque ela fala assim, ele é casado, meu bem, casado. Quando nos encontramos, não me contou que era casado. Já tinha um filho. Ela falando tudo isso, né?
Então, como você acabou de falar, o conto tem uma quebra no meio dele, que ela vem na narrativa e o leitor acreditando nessa narrativa, porque ele está lendo. Tá? De repente, no final mudou tudo. Quando apareceu o Ricardo, quando o cara nos interessou mais, e era uma mulher meio que mulher da vida, vamos falar assim, mas aqui em Vitória, aqui numa padaria aqui perto, tem uma lourinha que um dia eu parei, fui lá comprar uma caixa de bombom para ela. Falei assim, será que não dá para sair dessa vida? Mas tá vendo eu querendo salvar a vida do outro? Quer dizer, a personagem Lígia, ela está só fazendo uma reflexão sobre o mundo, né? Não dá para julgar nada assim. Você quer viver essa vida, vive, pronto. Viveu a vida dele, não aguentou, suicidou-se. A Lígia está nessas reflexões assim, se eu sigo esse caminho, é um, se eu sigo aquele, é outro. Ela concursou para a Prefeitura de São Paulo e seguiu, encontrou um outro marido, que foi o Paulo, né? Assim que ela conversou com a Simone de Beauvoir também, sobre a independência da mulher, né? Mulher inteligente, culta como ela, também, assim, se você bobear, você se perde. LGG não entornou a fria? Não teve recente aqui, uma moça de 27 anos, cantora. Ana Cristina César não suicidou-se com 32? Então, você vê, assim, gente inteligente, culta, né? A vida pesa para qualquer um, né? Como é que a gente faz para não perder a vida, né? Porque a gente vem estudando assim, eu tenho eu e tenho um corpo, né? Se eu perder a minha sombra num mau negócio que eu fiz, eu posso querer morrer. Aqui o Fernando quase desaba, depois ele desiste. Margarete, você queria falar? Já tem um tempo que estou com a mãozinha levantada. A Margarete tem assim, já leu toda a história de Lolita, lê pra caramba, né? Livros e mais livros, tem uma experiência literária enorme, né? De vez em quando traz uns comentários. Não sei se está com a mão levantada. Então, eu ia falar, ele não é de confiança, porque a pessoa que assim trai, ela vai trair de novo. E a pessoa que fica com quem trai, ela também trai. Parece que é como eu posso dizer, um círculo vicioso. Então, ele é que estava por fora, porque se ele estava com ela e ela está com ele que está traído, obviamente ela também é do mesmo círculo. Então, não precisa ser assim uma pessoa vidente. Já dá para calcular que ela também está traindo. Assim vai a vida, né? E o mundo deles é assim. Eu engano aqui, você engana ali. Nós dois estamos enganados e vamos enganando. E é um mundo, parece que é chamado assim, o mundo deles, né? O mundo dos traidores. Porque ninguém no planeta Terra merece ser enganado. E aqueles que enganam, que gostam dessa aventura, eles têm essa coisa de parece que se juntarem. É um clã, é a turma, é a tribo. E a gente tem que respeitar essa tribo, porque é a tribo deles. Só que eles deviam saber que eles estão dentro da tribo, né? E que é assim. É. É assim, eles se juntam, eles estão. Mas nada, ela fez o que todo mundo sabe. Ela traiu o marido também, porque ele também era traidor. Tem mais de um conto que a Lígia mostra, assim, as opções de vida que as pessoas, né? Eu estou dizendo aqui, uma irmã minha, não tinha uma irmã minha que eu acabei de falar? Ela tinha um caso, depois tinha outro caso, ela vivia assim, fumava, né? Trabalhava, recebia a renda dela, não quis saber de sustentar um padrão de família, aquela obrigação toda, tá? Escolha Era a pessoal, vida dela, escolha pessoal. não É a traiu ninguém, tribo não. dela, é a turma dela, isso aí. Não traiu ninguém. Estava com um, depois estava com outro, e ninguém era marido, né? Ninguém era esposa, assim. Não sou sua esposa, você não é meu marido, ninguém está traindo Tudo ninguém, não. livre, tudo à vontade. É, e assim, não queria um compromisso, porque é difícil aguentar um casamento também, né? O cara chega em casa, é sempre o mesmo, aquela responsabilidade toda, então a pessoa não quer, né? Quer uma vida sem esse compromisso, essa obrigação exagerada, né? Que você tem que cumprir com
uma moral externa que vão te dizer, né? Tem tantas mulheres assim hoje, homens também, né? Por que não? Sim, Você não mas quer aí, mais sustentar aquele padrão familiar, né? Estão derrubando a tal da família hoje, né? Assim, muito, falando até mal da família, porque é uma obrigação cansativa, né? Quem não quer uma vida livre, assim? Por que Mas divertido pra gente. existe um outro lado, sabe? É, muito bem colocadas as suas ideias, viu, Margarete? Mas existe um outro lado. A vida livre é uma prisão maior do que a vida com fidelidade e com lealdade. Quando você tem uma vida livre, você é um prisioneiro, é pior ainda, vira uma bagunça, aí aumenta o número de suicídios, e as pessoas ficam louconas, e ficam sem entender por quê. É isso aí, Clarice. E também estar com alguém é legal, é divertido. Bom, fica difícil se a gente entrar assim, com esses pensamentos prévios ao texto, tá? Fora do. Se você for escutar um paciente, é a realidade dele, né? Você subtrai tudo que você vai, né? Se o cara é gay, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é aquilo, você não vai mexer nisso, né? Vai ver como é que ele lida nesse mundo que ele está sendo assim. No mundo que ele está sendo. Concordo, eu Não dá concordo. assim. Como psicanalista, eu concordo, sim. Você não vai, É, por exemplo, colocar seu ponto de vista de cara, assim, jogar na cara da pessoa, né? Mas acontece que você tem que ter muito jogo de cintura. como cidadão também. Eu estou aqui agora, né, separado com meus 3 filhos. Cada um está tendo uma imagem dessa história, né? Cada um dos filhos, eles têm que se estruturar a partir disso, né? O casamento do papai com a mãe acabou, parecia uma coisa maravilhosa, mas não é. Teve um do meio que falou assim: Nossa, mãe, não penso nem em casar, então, já que é assim. Concluiu por conta dele, vou modificar. Tirou essa conclusão, talvez depois ele mude de ideia, né? Mas, assim, o impacto que vai gerando na cabeça do outro, como que ele vai lidar com isso, não tem controle. Não dá para julgar, né? Não tem como. Mas, Adelmo, desculpa eu falar isso aqui, mas eu vou falar. Não é só para você, não, é para qualquer um. Por exemplo, mesmo que tenha dado errado, muita coisa deu certo. Frutificou e muita coisa boa também. Aposto que teve muita coisa boa. A mesma coisa pode falar dessa moça aqui, a Luísa. Enquanto ela viveu dessa maneira que ela viveu, muita coisa deu certo para ela. Ela, no fim, não quis mais, suicidou-se. Então, assim, qualquer pessoa você pode falar a mesma coisa. Ela viveu muito bem, enquanto ela vivia assim, ela não queria, né? Ela tinha um caso aqui, um recado, Fernando, talvez tinha outros que ela não quis nem ver mais. Essa amiga, então, começou a rir das cartas. Agora, assim, ela quis viver dessa maneira, porque aqui no meio ela falou assim: você está louca viver assim, você está louca, não vai mudar isso, não. Quem fala isso é a Virgínia, que é a autora do texto, né? Tá? Mas nem sempre a pessoa quer. Por exemplo, às vezes ela entrou nessa Ela, enrascada porque ela tinha cabeça de vento, não tinha personalidade, e depois que na hora que acordou, não suportou mais. Igual mas não tem a aconteceu ver, com a outra lá, da Ciranda. não tem a ver com a outra, tem a ver com a Clarice, a Lígia, assim. A Lígia dizendo: você está louca, mas eu não. Você quer viver assim, eu jamais viveria assim. Você não quer mudar, não? Continua como você faz, porque eu não vou fazer isso. Mesmo separado, não vou ficar aí saindo com outro. Estou livre, né? Me separei do Gofredo, vou sair com um amanhã, ou depois da manhã, eu sou mulher livre, separado. Então, ela está dizendo isso para uma personagem, mas é nós que estamos lendo como leitores, né? Então, você está louca, você está louco. Eu estou dizendo que você, porque eu não faria isso, né? Agora, a outra faz o que quiser da vida dela, né? Você lendo assim, separando as coisas, vai tendo uma interpretação do ponto de vista assim, o que a Lígia pensa pro lado dela? Né? Ela né, não faria nunca o que fez a outra. Tem um Fernando hoje, um Rodrigo amanhã, um Pedro semana que vem. Cadê a Lígia, hein? A Lígia, ela separou do Goffredo, ela está agora, sabe com quem? Com o Joaquim. Ah, é? Na semana seguinte, a Lígia estava, rapaz, eu vi a Lígia com o Roberto. Ela separou do Goffredo e está com o Roberto, então ela está levando uma vida assim, ficou louca.
A Lígia não. Ela quis ser chamada de a dama da literatura brasileira, né? Sustentou... mas a colecionadora de diamante aí de namorada, ela estava tão feliz que suicidou. Aí ela estava muito feliz na vida que ela tinha. Não sei se não estava feliz ou infeliz. Ela não quis mais viver essa vida. É diferente, né? Adelmo, Porque ela também não daria certo como esposa de ninguém. Fala, Melk. defesa ao suicídio, a gente tem que entender que o ser humano é livre, né? Então, sendo livre e quebrando essas ideias de céu e inferno, todas essas ideias morais provenientes de uma moral judaico-cristã, quando uma pessoa se suicida, ela também está exercendo o livre-arbítrio dela, digamos assim. E voltando um pouco mais, eu ia falar isso no final, mas eu falei agora, mas enfim. O amor ao destino do Nietzsche, por exemplo, aquela ideia de que a gente deve amar a nós mesmos, independente da fase estar ruim ou boa, faz total sentido, levando em conta que sempre tem um ganho. Nossa vontade de autoconservação, digamos assim, ela sempre tem um ganho para a gente. A gente nunca permanece numa posição que a gente está 100% infeliz. Até nessas posições em que a gente se encontra, às vezes, um pouco infeliz com a vida, está tendo algum gozo ali de alguma forma. E tudo que a gente faz hoje está contribuindo para que a gente venha se tornar depois. Então, se a moça chegou nesse estágio do suicídio, tudo bem, ela se cansou, se matou e tudo bem. Mas, de qualquer forma, ela estava exercendo o que ela gostava. Por mais que, na minha opinião, seja bem feio, mas ok. Então ela diz aqui, né? Desapareceu completamente do meu cenário. Transcorridos quase 20 anos, vim encontrá-la de novo para perdê-la em seguida, e desta vez para sempre. Que ela vai falar no fim, perdeu para sempre, né? Eu estava na estação e pedi ao bilheteiro que verificasse se não havia mesmo nenhum leito vago no próximo noturno, quando a moça loura que estava atrás de mim tocou-me no braço. Voltei-me, aqueles olhos estrábicos, verdes, ligeiramente estrábicos, aquela... Então foi um encontro muito casual. Eu já tinha 20 anos que não via essa moça. E quando começou a ver, ela teve interesse em falar da meninice, da infância. Tá? Aí, nesse retorno dessa moça 20 anos depois, viu que ela era uma mulher da vida e que vivia a vida dela. Mas isso vai revelando aos pouquinhos, né? Lá no final, que ainda aparece um Ricardo. Abracei-a, mas meu entusiasmo logo reduziu, arrefeceu quando notei da parte dela uma certa insensibilidade, que eu ainda não sabia se era desinteresse ou apenas cansaço. Então ela retomou uma coisa de 20 anos antes, no calor de amizade, porque retomou a infância. A outra já tinha cabeça lá na onde, né? Cansaço, concluí examinando melhor, enquanto ela me dizia que ia visitar a avó numa fazenda, lá onde o Michel foi, né? Desembarco na estação D e seus lábios se distenderam no sorriso mortiço. Acabou não falando porque a personagem narrativa aqui, que é a Lígia, a narradora, não disse que não lembra. Não me lembro mais o nome da estação. Então, aí, depois, quando ela acordou e viu, já tinha descido nessa tal estação, né? Eu encontrava a avó. O que quero dizer é que você pode ver na minha cabine, o leito de cima está vago. Ela queria retomar uma coisa e a outra estava com a cabeça lá em outro lugar, né? Ela ia conversar com a vovó sobre a vida dela. A Luísa, eu repetia para mim mesma, nem alta, nem baixa, nem bonita, nem feia, estranha, isto sim, estranha, com aquele ar abstrato, impregnado de uma tristeza profunda. Tinha movimentos do lado de cá, né? Eu vendo isso nela, né? Julgando pelo que eu via. Tinha movimentos retardados e andar tão suave que parecia flutuar entre mansa como uma sombra. Por 2 vezes, tomei-a pelo braço para desviá-la das carretas de bagagens e correr pela estação. Detesto trens, ela disse, sentando-se no leito ao meu lado. Pôs-se a fumar, silenciosa e solitária, mas sua simples presença tivera o dom de despertar em mim uma verdadeira caudal de lembranças que eu via deslizar como um rio. Então, aqui é o personagem divagando, né?
e carregando na sua superfície rostos antigos, paisagens, cenas onde nós brincamos na meninice. E várias vezes tentei fazer a conversa girar em torno de nossa meninice, tão cheia de beleza e significação para mim. Mas a Luísa demonstrou tal indiferença pelo assunto que resolvi calar-me. A Luísa tinha perdido essa inocência já há muito tempo, né? Ela perdera a infância e parecia perdida também, a caminhar numa escuridão ainda maior do que a noite lá fora. E a amiga que conta aí, ela estava ainda no passado, na infância da pureza. Querendo conversar com ela, como é que está a sua vida? Está com algum namorado, né? Como é que está você e eu? Vamos marcar um dia num salão, vamos nos encontrar? E você não viu mais o Fernando? Perguntou-me após uma longa pausa. Arrumara a pequena mesa na sua frente. Fernando, aquele filho do juiz, tenho visto seu nome no noticiário político. É meu amante, Luísa disse em voz incolor. É um dos meus amantes, não diz, mas ela diz só, é meu amante. Nós, leitores, apenas numa segunda ou terceira leitura que vão pegar esse conto, porque ele tem um quebra no meio, né? Fiquei em silêncio, à espera de que ela prosseguisse. Sabia agora que, desde o nosso encontro, queria me falar nisso, e mesmo que eu fosse uma desconhecida, acabaria da mesma forma se abrindo comigo. Tá? Mesmo que ela não me conhecesse. Então, eu que estou cheio de fantasia, minha colega de infância, mas ela nem me conhece mais, ela só quer, assim, precisa falar que tem um homem que vai, né? Conhece a naturalidade, que não tem. Pode tirar um desvio, diz assim, vendo que o Fernando ia ser candidato a político e provavelmente ia estar fora, não ia ser mais esse namoradinho que ia estar o tempo todo com ela estava também deprimida, ia falar com a vovó, né? Tudo estava dando errado na vida da Luísa, né? Conhece naturalidade, vovó, o Fernando agora é candidato, ele vai ganhar, vai sumir do pedaço. Ah, você relevou essa vida, você escolheu, vai em frente, o que você vai fazer? Eu não sei. Você quer casar com um homem agora? Você nunca quis. Ah, essas conversas que eu via minha mãe tendo com minha irmã. Ah, mãe, eu não estou querendo saber de marido, não. Filho, 4, 5, você não teve 8? Fiquei em silêncio, à espera de que ela prosseguisse. Sabia agora que, desde o nosso encontro, queria me falar nisso. E mesmo que eu fosse uma estranha, ainda ia falar assim mesmo, porque ela tinha que desabafar com alguém. Começou por dizer-me que cursava o último ano no ginásio quando veio encontrá-lo. Por acaso, numa festa. Ele já era médico. Ele era médico, ela estava terminando o ginásio. Aquela mocinha de terminar ginásio é 15 anos, 16, né? Todas as tardes ia me esperar na saída da escola. Às vezes me levava bombons, outras vezes um botão de rosa. Ah, sim, tudo muito romântico. Então, se a gente for ler de novo, vai ter que ler uma segunda vez, né? A história, quando você recebe um paciente no consultório, assim, você vai ouvir a mesma história 200 vezes, 1000 vezes. Ah, então você tinha um romance, né, com o Fernando, aí tinha outro também. E a sua vida, como é que vai ser nessa confusão toda? Ah, a minha vida é o seguinte, aí repete, né, vai lendo a mesma história, escuta. Eu fui um analista 13 anos seguidos, 2 vezes por semana, não sei nem como é que ele tinha saco de ficar me escutando de novo, né? Luísa acrescentou, romântico puro, Luísa acrescentou no amargo arremedo de sorriso. Abandonei minha avó, meu irmão Michel, abandonei tudo, aluguei um apartamento perto do consultório dele, ó. Ela queria, né, ainda ontem, talvez foi assim que ela começou uma vida de prostituição ou ter mais casos, né, morando lá e o Fernando indo de vez em quando, e apareceu depois do Ricardo. Mas por que vocês não se casam? E ela pousou em mim, porque ela está aprendendo a história agora, mas nós já estamos lendo a segunda vez, né? Porque já voltamos ao início, porque o Ricardo apareceu no fim, né? Ela pousou em mim os grandes olhos estrábicos. Ele é casado, meu bem, casado, querida. Quando nos encontramos, não me contou, aí vai, ó. Tá? Aquela velha história, compreende? No começo, minha avó, ele foi então um deles, tá? Ela só estava falando do Fernando aqui, né? Parece que é onde ela depositava a maior esperança, né? O que me interessou nesse conto, trazer assim, é porque a gente distribui o conto, e se a pessoa desse uma bela de uma lida antes, já vinha com uma opinião mais madura em cima do texto, né? Mas assim, o que me interessou muito nesse conto foi como que a coisa foi aproximando o Fernando
E o Fernando foi pegando fogo, tá? Nós estamos pesquisando isso. Quando que você começa, assim, a pegar fogo em você, né? Tá? Então, quando ela morreu, que deixou as cartas... O interessante é que ela manipulou ele, né? Ela Também, né? correu, ela largou a avó, largou o irmão, largou tudo, correu, alugou um apartamento perto do consultório dele. Tinha interesse, né? Ela fala aqui. Não vou dizer que ele, não sei o quê, eu queria, ela falou, né? A responsabilidade é minha. Tá? Então ali ela traz um caso da vida, como se lesse num jornal, né? Transformando meio que num suspense de um conto, para a gente fazer essa carta que me interessou muito, que em 1956, 2 anos depois que ela teve o neném, estava com 2 anos de idade, logo em seguida ela tinha mostrado em Ciranda de Pedra essa reflexão da mulher que se arrisca uma aventura amorosa, né, e tal. Aqui não se arriscou uma aventura amorosa, aqui é uma mulher que viveu dessa maneira. Não era casada, teve uma aventura. Ela vivia a aventura permanentemente, vamos falar assim, né? Tudo era aventura para ela, né? Mas tinha um candidato mais forte, que era um político, né? Não era só caminhoneiro, tal, não. Era um homem que poderia ser, né, um médico, né? Então, lendo o conto assim com carinho, você lendo mais de uma vez, você tem muito material para tirar do conto. O material é flexível do ponto de vista da subjetividade humana, né? E como que toca a imagem de cada um. A autora, enquanto pensando a vida dela, eu não quero essa vida, nem aquela outra, nem aquela outra. Quero ser a dama da literatura brasileira. Foi a Lígia. Fala, Margarete. Eu fiquei pensando, quando eu li, quem é que paga a conta desse apartamento perto? Oh, tá Porque vendo? ela, mocinha, começando a vida, ele já médico, político, quem será? Da onde que saía esse dinheiro? Dos visitantes, né? Minha irmã, quando foi embora, foi com 18 anos. Falou assim, pai, eu vou viver a minha vida. Pronto. Então, mas será que ele não era o visitante patrocinador e os outros, Provavelmente. Agora você falou tudo. o visitante da farra e que até nem era cobrado nada? Talvez, não, ele era Mas ele era o patrocinador. Quando eu li, eu senti que de algum lugar saía esse dinheiro e eu achei que ele era o patrocinador de tudo isso. muito provavelmente. O mais rico, o mais importante é um médico, né? É igual o Jung indo fazer sexo com a Sabine Spiorai. Um médico do hospital, psiquiátrico, né? Um senhor médico, tá? O mais importante, Aham, isso todo tudo, vestido isso branco, tudo né? que eu tô falando. Entra no camarim da doida. O que essa mulher vai sentir? Nossa Senhora da Penha, se um médico com esse nome todo Jung, né? Vem me visitar e faz. Eu não sou um mulambo qualquer, né? Eu Não, vale alguma coisa. E foi isso que salvou a vida da Sabina, né? então. Quer dizer, é bem Mas provável. a esposa dele, quando ela foi falar, falou, não, é medicina, que agora tem coisa, mas é medicina. Ai, gente. Imagina a dona Emma Jung, hein, recebendo lá o marido com a paciente doida na casa. A dona Emma Jung, né? Aham, é Que cabeça medicina. que a dona Emma Jung não deve ter tido, sim, meu marido, seu Carl Gustavo Jung, né? Interessante que isso é médico da clínica, né? Estava curando a paciente louca Curando. com o seu pinto, né? Aplicando uma injeção de pinto nela, né, seu sem vergonha? E ela ainda vem Ui, aqui na minha casa dizendo que é um filho seu, né? Que que teatro, cura, que teatro que, bonito, hein? Você, que aí lá cura vem é ela, essa? né? Que cura é essa? Cura. Em Viena, não, na Suíça, no Hospital Psiquiátrico Manicômio de Bulgose, a casa do Eu Jung. li a biografia dele, ele fala isso na biografia. Tá vendo? História da vida real que a gente leu lá e aqui a Lígia narrando que a Lígia não leu. Uhum. Ah, lógico, ele era patrocinador dela. É, o Fernando devia ser Uhum. um Jung, né? Um patrocinador, isso aí. Patrocinador.
E quando ela vai se candidatar e vai sumir do raio dela, vai estar em Brasília, vai estar no Rio, não sei aonde, fazendo a campanha dele, que Brasília foi inaugurada em 58, né? Aqui é 56, é. Sim, mas o dinheiro de algum lugar saiu. Sim, e talvez não saísse mais, né? Foi falar com a vovó, e sim, a subjetividade não fica clara aqui, mas assim, ela sumiu depois disso. É isso mesmo. E a mesma vovó que desaconselhou o Michel a não... Michel, não mexe com isso, Michel. E essas cartas, você tá com raiva dele, né? A sua irmã também, não era flor que se cheira. Às vezes o padrão dela ia cair, É. e aí o patrocinador não ia mais patrocinar, entrou em desespero. E o Michel querendo comprar uma briga, que a vovó falou assim, sai dessa, meu filho, meu netinho. Sai dessa. Sai dessa, né? Manda a amiga dela, dá essas cartas para a amiga dela, fala com ela para falar com o Fernando, devolve essa porcaria, não mexe nessa merda que vai feder a cidade inteira. É isso mesmo. Então, fica mais humano você ver, por uma lógica assim, que a gente está acostumado a ver nos nossos amigos, assim, na rua, com os colegas nossos. A vida é assim, desse jeito. Ah, Essa é a vida como ela é, né? Tem jeito. Porque ela fica difícil resumir aqui, porque quem sofre é o personagem principal, o narrador, né? Difícil resumir aqui o que foram para mim aqueles 3 dias que sucederam à morte de Luísa. Atormentado, Fernando passou a atormentar-me também com telefonemas, bilhetes, tá? Numa excitação que crescia ao invés de diminuir. Falou em matar Michel, em se matar, enquanto Michel estava com a vovó, né? 3 dias. E Michel foi lá, vovó, eu vou foder com esse Fernando, vovó. Eu tô com ódio desse cara. Minha irmã morreu por ele. Meu netinho, você vai comprar um inferno de uma confusão. É um político pesado. Ele depois manda sumir com você. Esquece isso. Sua irmã não valia nada também, viu? E tal. É desse jeito que rola a vida, né? A mamãe falou assim: olha, não se mete. Se a sua irmã quer viver assim, não mexe, não. Senão ela vai parar de vir aqui. Natal ela ia, aniversário, sempre estava lá. Minha irmã quis viver a vida dela, mas ela não foi excluída da família. Chegava linda, maravilhosa, padrão Chegava toda igual. arrumada, a mais bonita, assim, a mais triunfante era essa minha irmã, sabia? Porque não era casada com ninguém, né? Padrão alto. Não precisava gastar com família, era só com ela. É. Lógico. Por quê? Difícil resumir aqui o que foram para mim aqueles 3 dias. Aí o Michel, né? Quando o Michel voltou, devolveu as cartas. Aí a história nós já sabemos. Já são 10 para as 10. Ficamos só nessa carta hoje, relendo um pedacinho para trás, mas eu achei muito interessante. Tá? O Marcos levantou a mão. Desculpa. Fala, Marcos. O interessante da Lígia é que ela repete o universo em que ela vivia realmente, né? Se você notar ali, sempre tem alguém da área do direito, né? Nessa história, especificamente, é o pai do Fernando, né? Que, por um acaso, também o Fernando médico, assim como o namorado lá da Laura, né? E se você for notar lá, tem o Natércio, sempre tem alguém ligado ou à área médica ou à área do direito ali, né? Que por acaso o primeiro marido dela também era da área do direito. Então ela descreve mais ou menos, provavelmente, o que ela via no universo em que ela convivia diariamente ali, né? Ao redor dela, isso mesmo, bem lembrado. E tem a questão da avó ali também, que ela retoma de vez em quando, né? A gente tem o caso daquele médico que salvou o suicida, depois o suicida terminou o serviço lá também. É muito interessante. Tem esse mundo que ela vivia, que ela vai descrevendo e vai adaptando a vida dela a algumas situações ou projetando o que poderia ter sido a vida dela em relação a alguns desses personagens, né? Rapaz, lendo esse conto hoje, eu andei olhando na internet aqui, mas não fala nada das irmãs. Eu falo da irmã minha porque eu tô vivo, minha irmã, né? Ela viveu a vida dela, tá? Eu nunca critiquei, visitava muito essa minha irmã, ela é muito experiente até, tá? Para aconselhar, assim. Ela tinha 7 anos a mais. Minha irmã é mais velha, né? Uns 7 anos a mais que eu. Ia lá conversar, tomar um café, ela fumando um cigarro, falava da vida, experiente pra caramba, não tinha essa neurose.
Mas você vê, eu fui procurar essas 4 irmãs da Lígia, você não sabe de nada. Essa Luísa pode ser uma das irmãs da Lígia, Fagundes Telles, tá? Assim, tudo caricaturado, né? Modificado e tudo. Porque nenhuma das irmãs dela conseguiu nada na vida, né? Enquanto naquele conto Cirano de Pedra, até ele fala assim, eu escrevo de ódio, escrevo com raiva, minhas irmãs não quiseram saber de estudar. Tá? É muito provável que está em todo o universo familiar dela isso aqui. Se você conseguir encontrar alguma informação, talvez lá no Instituto Moreira Salles, né, onde ela entregou essas cartas todas, todos os documentos familiares, eu andei vendo uma tese aqui do Paraná que cutucou esse submundo todinho dela lá. Procurando essas cartas na internet, encontrei uma tese de mestrado ou doutorado, não me lembro, que fala que quem quiser obter dados pode ir no Instituto, pede autorização como pesquisador, vai ter que mostrar o que escreveu antes, tá? Vai poder escrever tudo, né? Nem vai acessar tudo. Então, essas coisas públicas, como essa carta aqui, não preciso pedir licença a ninguém. Agora, lá do Instituto Moreira Salles, onde ela doou, né, até um certo limite, na tese eu estava falando o seguinte, até um certo limite, ela doou, o resto ela queimou a Lígia. Claro, né? Então, é possível que, eu acho assim, coisa que entrou na vida das irmãs dela, da família, ela deve ter queimado tudo. E aparece dessa maneira, assim, na narrativa. A gente não se pode afirmar nada disso, é um chute, todo tamanho. Mas, assim, como acabou de lembrar o Marcos, o universo familiar está todo aí. É bem possível que seja uma das irmãs, como foi a minha irmã, né? E não é crime nenhum, só que ela não quer que apareça, né? A pessoa é assim, quer viver aquela vida e pronto, né? Ela vai ver que ela teve uma irmã que quis viver assim, né? A gente não sabe muito da história né, dos 4 outros irmãos da Lígia. Se teve algum suicídio, não fala não. Não dá por encerrado hoje. Dá por encerrado aqui, né? Para a gravação. Nessa busca do núcleo do ser, então, que a gente está chegando, Vinícius, assim, tem vezes que o conto vai beirando aquele momento em que você vê o perigo que corre a sua vida, a morte. A gente já falou isso de 1000 maneiras diferentes. Por exemplo, você ingeriu muita droga, tá lá ou então sofreu um acidente de moto, né? Você está na beira do precipício, lá levado para a UTI, né? É naquele instante em que você pode perder a vida, tá? Esse Fernando passa perto disso, então ele fica quase louco, foge, vai ficar 15 dias longe, ele fica apavorado, essas coisas, né? Que a gente está investigando. É quando vai recuando em direção ao núcleo que você é responsável pelo seu próprio corpo. E você não quer perder, porque ninguém quer morrer, tá certo? Ninguém quer morrer, né? Obrigado, pessoal. Boa noite.